noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco, amém? Amém. Que bom que nós chegamos, né? Que bom que você chegou. Hoje de manhã ou hoje à tarde, né? Geralmente no final de semana, os meus vizinhos ficam muito alegres comigo, que eu gosto muito de cantar, né? Quando eu estava vindo para cá, me lembrei de um cântico que diz: eu marquei o encontro com Deus. Já ouviram essa música? Nesse santo lugar de oração, né? Eu marquei o encontro com Deus. Foi isso que o Senhor fez comigo e com você neste dia, nessa noite. E somente por isso eu e você recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo as condições de estarmos na sua casa. E por isso devemos agradecer a Ele pela semana que se passou, devemos agradecer a Ele pelas falhas perdoadas, pela proteção recebida, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. O privilégio é todo nosso de podermos cultuar, prestar louvor ao Deus que é o Criador, o sustentador de todas as coisas que existem. E Ele está feliz porque eu e você chegamos aqui nessa noite. Nós também devemos estar felizes. Como você viu no vídeo, abra a sua mente, o seu coração para você receber do Senhor tudo aquilo que Ele preparou durante toda a semana, durante todo esse dia, para que eu e você pudéssemos receber dele mesmo nessa noite. Então, fique em pé, nós vamos adorar a esse Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Criador, aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, nós reconhecemos a Tua autoridade, o Teu poder, nós confessamos diante de Ti, diante dos homens, que somente Tu és o Senhor, somente Tu és Deus, e somente a Ti, Senhor, prestaremos culto. Recebe, Pai, a nossa adoração, pois nós cremos que o Senhor é aquele que criou todas as coisas, inclusive as nossas vidas, ó Deus. O Senhor é o mesmo que escolheu um povo para ser o Teu povo. O Senhor é o mesmo que vem conduzindo esse povo de rumo à Nova Jerusalém, Senhor, na expectativa, ó Deus, da volta, da vinda, da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus. E por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós pedimos ao Senhor que perdoe as nossas falhas, que perdoe os nossos erros, os nossos equívocos, ó Deus, pois no nosso coração nós queremos entregar totalmente a Ti. Por isso, Senhor, perdoa as nossas falhas para que imediatamente o Senhor possa receber este culto como um culto agradável ao Senhor. Não tem outro motivo, Senhor, não foi com outro objetivo que nós saímos dos nossos lares e nos direcionamos até aqui nessa noite, senão, ó Deus, para louvar, para Te cultuar. Senhor, se tem alguma coisa ainda na mente, no coração dos meus irmãos, Senhor, que os estão preocupando, talvez alguma coisa que ainda não aconteceu ou que está na expectativa de acontecer, que Teu Espírito Santo acalme, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha autoridade, Senhor, para falar conosco nessa noite. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Nós queremos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Por isso, Pai, recebe a nossa oração, recebe a nossa confissão, recebe o nosso culto, pois o Teu povo que está reunido em Teu nome fala contigo, na autoridade do nome que é sobre todo nome, na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus.
é o teu nome, cantarei no santo, santo. Que o Senhor receba a este culto que nós estamos iniciando, Deus. Toda vontade, toda honra, Deus, seja dada a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Tome o seu lugar. Nós viemos aqui justamente para dizer isso, para testificar isso, que o nosso Deus, o nosso Senhor é santo. Nós cremos que o coração do nosso Deus se alegra quando o seu povo está reunido em seu nome para louvá-lo, para cultuá-lo. E todas as vezes, se eu e você estudarmos a Bíblia, a palavra do Senhor com calma, eu e você vamos descobrir que todas as vezes que o Senhor se manifestou de forma grandiosa, de forma gloriosa, foram nos momentos especiais em que o seu povo estava reunido. Porque o Senhor tem prazer, o Senhor tem alegria em receber a nossa adoração individual, mas o Senhor tem um prazer, tem uma alegria especial em receber a adoração do seu povo, quando o seu povo, de maneira intencional, por amor a Ele, se reúne juntamente uns com os outros, para glorificar o nome do Senhor. Lá no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 13, tem uma parte de uma história que aconteceu com o povo de Deus, conhecido como o povo de Israel. Uma parte dessa história, mas de uma história muito conhecida. A palavra de Deus vai nos dizer, ou vai nos contar, que o povo de Israel, o povo de Deus, havia sido liberto da escravidão do Egito, e agora o Senhor está conduzindo aquele povo rumo à terra prometida, pelo deserto rumo à terra prometida. Mas chegou um momento em que aquele povo se deparou com o Mar Vermelho. Na frente do povo estava o Mar Vermelho, simplesmente impossível de ser atravessado. E de repente o povo olha para trás e vê o exército de Faraó vindo em sua direção com a intenção de destruir todo o povo de Israel. E aquele povo começa a temer, aquele povo começa a clamar ao seu líder Moisés, e o seu líder Moisés clama ao Senhor. E lá no capítulo 14, a partir do versículo 13, Moisés começa a falar com o povo, e depois o Senhor vai falar com Moisés e vai falar com o seu povo. A palavra de Deus nos diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Mas como eu disse para você, avante para onde? Atrás está o exército de Faraó, com todo o seu poderio, querendo destruí-los. Mas à frente está o Mar Vermelho. Como seguir avante? E esse é um dos segredos da caminhada cristã. A fé é a certeza, a convicção das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos, que nós sabemos que existe. E uma das coisas que nós podemos aprender com essa história, você conhece bem a história. Moisés impõe o seu cajado, o Mar Vermelho se abre, o povo de Israel passa a terra seca, pisando em terra seca. Depois que o povo de Israel passa, o mar se fecha e o exército de Faraó é destruído. Os dois grandes impossíveis do povo de Israel, aquilo que o povo de Israel não podia fazer, o Senhor já tinha advertido eles: fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês, não se preocupem. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo especial. Quando o Senhor mandar você ir adiante, é preciso que você tenha fé, e com fé você dê esse passo de fé adiante. O texto diz que quando Moisés estendeu, obedecendo ao Senhor, o seu cajado, aquelas águas se abriram. E eu fico imaginando isso, meus irmãos, aquele povo de Israel passando, e aquelas colunas de água de um lado, colunas de água do outro, e o povo passando ali. Então eu já falei isso para você e vou repetir. Nós estamos sonhando e orando para que em breve tenhamos um novo espaço, um novo templo, algo que será maior, para
glória do nosso Deus. E eu confesso aos irmãos, mais uma vez, que uma das coisas que eu ficava preocupado, ou que eu ficava até constrangido, era chamar as pessoas aqui à frente no momento de oração. Porque o espaço é pequeno. Às vezes, se quiser vir todo mundo, não vai caber. Mas eu tenho aprendido com a palavra do Senhor. O nosso Deus sempre está aqui. O nosso Deus sempre está presente. As orientações do Senhor continuam vivas e eficazes para nós ainda hoje. O nosso Deus não mudou. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que destruiu o exército de Faraó. Então ainda hoje é o seu povo que precisa dar um passo de fé. É o seu povo que precisa acreditar e obedecer ao Senhor. Então eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas esse é um momento que, orientados pela palavra de Deus, nós reservamos para que o povo de Deus, juntos reunidos, se voltem a Ele em oração. Por isso, se você tem algo que você gostaria de apresentar diante do Senhor nessa noite, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Pode ser um pedido, algo que você quer fazer ao Senhor, mas pode ser algo também que você quer agradecer ao Senhor. E como eu disse, não se preocupe. A gente se espalha aqui, a gente fica no corredor. Se você quiser vir, eu estou, em nome de Jesus, convidando você para vir aqui. Nós queremos orar com você. Orar como povo do Senhor. Povo que acredita que o Deus a quem nós servimos é o mesmo que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo que enviou as 10 pragas ao Egito e libertou o povo. É o mesmo que tem. Se você quiser subir, pode subir. Pode subir aqui. Eu não sei o que você está apresentando diante do Senhor, mas fique tranquilo, o Senhor sabe. As minhas limitações humanas, as minhas falhas, as minhas incompreensões, elas são nada diante do Deus a quem eu e você servimos. Por isso creia que esse passo de fé que você deu nessa noite é o mesmo que o Senhor estava exigindo do povo de Israel diante daquele Mar Vermelho. E creia, não por mim, não pelo pastor Joivan, não pela minha autoridade, creia na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele já recebeu aquilo que você está apresentando diante dele. E Ele vai fazer conforme somente Ele pode fazer. 99% das coisas da nossa vida, de fato, eu e você não podemos fazer. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não sustentar, se o Senhor não prover, eu e você não teremos condições de fazer. Todos os irmãos estão aí, vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora. Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Esse local que é reservado para te cultuar, para prestar culto ao Senhor. Mas também, ó Deus, nós cremos e somos orientados por meio da tua palavra. Que o Senhor nos oriente, ó Deus, que o teu povo pode e deve, Senhor, quando reunidos, se voltar a ti em oração. Senhor, são muitas as pessoas que vieram aqui à frente, muitos dos nossos irmãos e amigos visitantes que estão cultuando conosco aqui nessa noite e também por meio dessa transmissão. E cada um, Senhor, nesse exato momento, está apresentando algo diante do Senhor. Talvez seja um pedido de algo impossível, que não possa ser realizado por força, por capacidade ou por recursos que estão presentes nesse mundo. Mas nós cremos, ó Deus, que para o Senhor não há nada que seja impossível. Talvez, Senhor, alguns dos meus irmãos vieram aqui à frente, vieram a este culto para te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que têm recebido de ti. E se for esse o caso, Senhor, recebe cada gratidão, recebe, Senhor, cada ação voluntária de agradecimento ao Senhor. Mas, Pai, nós como tua família temos o privilégio, Senhor, de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros. Nós queremos agora, Senhor, interceder pela nossa irmã Amanda, pelo Bernardo, Senhor, que estão ali naquele hospital. Ó Pai, tem misericórdia, assim como o Senhor tem feito, cuida deles, protege ali. O nosso irmão Alcini, cuida do seu coração, da sua mente, Senhor. E em especial, Deus, orienta, Senhor, aqueles médicos, dá sabedoria, ó Deus, dá capacidade, dá discernimento para que eles ajam de maneira correta, Senhor, para que nós possamos em breve voltar a Ti e Te agradecer pela vida do Bernardo, ó Deus, pela chegada do Bernardo entre nós. E recebe, Senhor,
mais uma vez a vida dos meus irmãos. Eu, como ministro do teu Evangelho, Senhor, na autoridade concedida a mim por ti e pela tua palavra, rogo ao Senhor que os meus irmãos que vieram aqui à frente, Senhor, recebam de ti, do teu Santo Espírito, a fé, o discernimento, a sabedoria necessária, Senhor, para enxergarem aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles a partir de hoje. Recebe, Senhor, a oração do teu povo, porque o teu povo reunido em teu nome fala contigo, na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado. Creia. O Senhor recebeu aquilo que você apresentou diante dele aqui nessa noite. O hábito de entender que dízimo diz respeito
respeito à fidelidade. E oferta diz respeito à generosidade. Então, que isso fique nos nossos corações. Tire isso de dinheiro. Não é quantidade. Nosso pastor tem falado, sempre nos ensinado na escola bíblica pela manhã. Não diz respeito à quantidade, mas sim aquilo que está no teu coração e aquilo que está nas tuas mãos, que o Senhor já te abençoou para você devolver. Amém? Nós vamos estar orando. Logo após você ter a oportunidade de devolver o seu dízimo, a sua oferta. Você que nos visita, é um hábito da nossa igreja. Sinta-se à vontade. Vamos orar com a sua cabeça, por gentileza. Pai, nós agradecemos o teu nome, Deus, porque nós entendemos, Senhor Jesus, que tudo que temos e tudo que somos, nós não vamos nos cansar de dizer isso. Vem do Senhor. Das tuas próprias mãos, Deus, nós fomos abençoados. Se agora, nesse momento, nós temos para ofertar e devolver, é porque o Senhor nos abençoou. Senhor, prospera a vida dos meus irmãos, Deus querido, para que não haja falta de nada, Pai. O Senhor conceda, Paizinho querido, o alimento, o trabalho, a saúde, todas as áreas, Pai. Que o Senhor possa abençoar a casa de cada um representado aqui, Senhor. A casa de cada um que faz parte da primeira igreja batista do Parque Rimão. Deus, que o teu nome seja glorificado através dos dízimos e das ofertas que vão ser colocadas aqui, Paizinho querido. Nós louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós fazemos isso, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Eu desejo é te adorar mais e mais, sem mais que feitos a mim, me lembrarei, Senhor, de suas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem
Aleluia, Senhor. E nesse momento, queridos, em que nós estaremos louvando ao nosso Deus, engrandecendo o nome do Senhor através das canções, eu convido os irmãos a se desligarem de qualquer momento, de qualquer distração, mas se concentrarem na presença do Senhor que está aqui nessa noite. Ele nos fez uma promessa de que quando houvessem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Então Ele está aqui. E que faremos diante da presença do nosso Deus? Essa presença única, sublime, em que nós dizemos que o amamos e o adoramos. Então, juntos, nós como família, louvamos esse nome que nós dizemos amar, louvamos esse Deus que nós dizemos adorar. Ele está aqui. E que nós possamos desfrutar da presença do Senhor, ao que Ele quer nos falar, com a nossa voz, com o nosso ser, engrandecer o nome do Senhor. Se desprenda de quem está ao seu redor, de quem está ao seu lado, das fotos ou do som, dos vídeos. Só você e o Senhor. Adore o Senhor nesta noite. Sobre todo nome é você. Ele me ama tanto e quem sou eu? Como reagir a esse amor? Sua glória veio aqui por minha alma, carregou uma cruz em meu lugar. Como reagir a esse amor? Tudo Ele fez em meu favor. Eu te agradeço, meu Senhor. O seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou. Seu sangue derramou.
Então Jesus me contou essa parábola. Qual de vocês que possuem 100
ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E vai para casa e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Nós éramos a 70ª ovelha, nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. O Senhor derrotou as mentiras, o Senhor escalou as montanhas, o Senhor trouxe luz para a escuridão. Nós éramos a 70ª ovelha, fugindo do Senhor, desgarrados, perdidos, sujos, com fome. E o Senhor nos achou, e o Senhor foi atrás de nós. O Senhor derrubou as mentiras que Satanás estava contando nos nossos ouvidos, de que nós não éramos dignos, de que nós iríamos morrer de fome se nós não nos alimentássemos das comidas dos porcos. Porque foi isso que ele falou para o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai dele. Quando aquele filho largou a casa do seu pai e estava ali na miséria, se achou digno de comer lavagem. Mas não, o Senhor, o Pai amoroso, esperava-o e ia preparar um banquete para aquele filho. E quantas vezes, queridos, nós estamos em situação, estamos passando por momentos em que nós desejamos muitas vezes nos alimentar da comida dos porcos, comer aquilo que está fora dos planos de Deus para nós, trazer para as nossas vidas aquilo que não faz parte dos planos do Senhor, e o Senhor nos resgata e nós pensamos: quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor faça isso por mim? Mas não é pelo que nós somos, não é pelo que nós somos, é pelo que o Senhor é porque Ele é porque pela fidelidade dEle, pelo amor tão profundo, tão grande do Senhor, é por esse amor, pelo que Ele é, que Ele nos traz da vida para a morte, da morte para a vida, perdão, queridos. É o Senhor que nos resgata do lamaçal, é o Senhor quem diz: vem, filho, vem, eu tenho um banquete para você. E nós estamos ouvindo insistentemente Ele batendo a porta: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. O Senhor tem um banquete para nós, o Senhor tem vida abundante para nós. Ele é o bom pastor. Que nós não possamos aceitar estar no lamaçal do pecado, mas que nós possamos voltar ao Senhor, que nos limpa, que nos trata, que nos dá nova vida. O Senhor sendo judeu, o Senhor Jesus sendo judeu, Ele se encontrou com aquela mulher samaritana. Na história que Ele encontra aquela mulher no poço, eles não se falavam, os judeus não falavam com os samaritanos, mas Ele encontrou aquela mulher, o Senhor buscou aquela mulher. Tantas mentiras que o diabo deve ter falado para ela: você não é digna, você não é digna, você vai morrer assim, você tem que ter vergonha de quem você é. Mas o Senhor, pelo que Ele é, pela sua fidelidade, pelo seu amor incondicional, foi atrás daquela mulher, encontrou aquela mulher ali e ofereceu a ela a água da vida. O Senhor ofereceu àquela mulher a água da vida. Só o Senhor conhecia o coração daquela mulher. Só o Senhor sabia o que estava passando na cabeça daquela mulher. E como nos vários exemplos, queridos, que eu falei, que o Senhor demonstra o seu amor, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos busca. Com tantos exemplos, com tantas coisas, o Senhor ali, com aquela mulher, Ele disse que daria a ela a água da vida. Se você beber da água que eu te dou, você não vai mais ter sede. E muitas vezes nós estamos caçando em poços secos. Nós estamos querendo beber de uma água que não é do Senhor. Nós estamos com mais sede, vazio na alma, desejos humanos, carnais, tristezas, dores, que vão nos levando para o fundo do poço, buscando uma água que não satisfaz. Mas o Senhor diz que Ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Que nós possamos
Não quero mais estar em outras Senhor, é a fontes. fonte eterna. Senhor, assim como aquela mulher, Pai, nos encontrou, nos buscou, Deus, nos buscou, Senhor. Mas o Senhor também nos dá a opção de beber das tuas águas. E nós queremos, Pai. E se alguém aqui que ainda não bebeu, e se alguém aqui que ainda não abriu a porta, Senhor, e se alguém aqui que ainda não retornou para os braços do Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencer, possa mostrar o amor tão grande, porque não vem de nós, é dado pelo Senhor, é a graça de Deus, é a graça de Deus, é o favor imerecido, Senhor. Não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos te dar, Senhor, não há nada que possamos fazer para receber esse amor, porque não vem de nós, é tão gratuito de Deus, é a graça, é a graça, é a graça de Deus estendida, é a graça de Deus ali naquela cruz, é a graça de Deus que deu a vida, é a graça de Deus que nos tirou a lama, que trocou as nossas vestes, e que nos fez tudo novo se fez, Senhor, tudo novo se fez, ó Deus, e nós queremos a tua água, Pai, a nossa alma precisa de ti, ó Deus, não há nada que preencha o vazio nosso, nós só seremos satisfeitos, Pai, a nossa alma só estará satisfeita, Senhor, quando nós nos satisfazemos em Ti, quando nós estivermos satisfeitos em Ti, Senhor, preenchendo a nossa alma e o nosso vazio contigo, Deus. Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, logo beber. Eu quero beber dessa água. Eu quero beber das fontes, fontes de águas vivas. Quero beber, se essa for a vontade. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Nós queremos mais de ti, Pai. Eu quero fluir nessa água. Eu quero beber das fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Deus, louvado seja o Teu nome, agradecido seja o Teu nome neste lugar, Pai, porque o Senhor nos trouxe e nos deu o privilégio de Te adorar, Senhor, e de beber da Tua água, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar as crianças aqui à frente, até 8 anos. Vamos lá, crianças? Por gentileza, nós vamos orar. Tia Carol, tia Léo, tia Geise. Vamos fechar os olhinhos, crianças? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por esse momento, que as crianças vão estar saindo, Deus está aprendendo a palavra na linguagem delas. Senhor, que o Senhor, Deus, possa ministrar o coração dela, Pai, dando sabedoria, Deus, às tias que vão estar à frente,
Senhor Jesus, estar sendo orientadas pelo Teu Santo Espírito, para que essas crianças possam se sentir cuidadas pelo Senhor, essas crianças possam se sentir amadas pelo Senhor, Paizinho querido, e por nós também, Pai, como família delas, que nós possamos cuidar delas, que nós possamos amar elas, Paizinho querido. Nós agradecemos, Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graça e paz, que alegria estarmos cultuando ao Deus vivo, ao Deus que é Senhor de todo o tempo, o Senhor que ministra em nossas vidas, em cada um deles, e que nenhum deles ele perde o controle. Nós estamos nesse momento de culto, e eu até diria como pastor, às vezes diz aqui, depois desse momento de louvor, desse momento de tantas palavras de bênção que o Senhor falou, os nossos corações já podia até ir embora e ir para o lanche ali, mas certamente o Senhor ainda tem para falar aos nossos corações. Então, que o Senhor, o nosso Deus, unicamente Ele, seja exaltado, seja adorado, glorificado, em nome de Jesus. Amém? Nós temos, meus queridos irmãos, acompanhado, junto com o pastor Joivan, uma série de mensagens com o título, com o tema Estações de Vida. E na ministração que nós temos tido até aqui, o Senhor tem nos mostrado, basicamente, que Ele está sendo Senhor de nossas vidas, administrando o seu bom propósito em todo o tempo. Ele nunca deixa de estar conduzindo as nossas vidas, Ele nunca deixa de estar cumprindo o seu propósito. E como nós temos aprendido, falando sobre as estações do ano, nós até já aprendemos aqui, lembramos de alguns detalhes sobre como funcionam as estações, a importância delas, mas lembrando mais uma vez para os irmãos, na natureza existem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A vida depende desse ciclo, dessa alternância entre essas estações. Isso vai gerar saúde para todo o ciclo vivo, vegetal, para todo o ciclo da água. Isso vai fazer a vida ser dinâmica na terra. Isso vai fazer com que sejamos sustentados com nossos alimentos. Nós encontramos sabedoria quando nós aprendemos a observar as estações, quando nós aprendemos a observar a criação de Deus, tudo que Ele criou, toda a sua natureza. Vamos lembrar o que diz ali no Salmo 19, verso 1: os céus declaram a glória do Senhor, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Oh, meus irmãos, é muito interessante observar que desde a criação do mundo, uma estação após a outra, um dia após o outro, os tempos passaram e o amor de Deus preservou a existência até aqui. A natureza, falando desse Deus, ela grita, ela parece gritar com sua permanência, com seu equilíbrio, apesar da ação humana. Ela grita, Deus! E ela está dizendo da sua glória e do seu poder. O que podemos observar, o que podemos aprender ao observar, então, as estações? Como podemos crescer em cada uma dessas estações, em cada momento das nossas vidas? Cada um aqui pode estar vivendo um momento diferente. Mas como podemos crescer em nossa vida espiritual, em nosso relacionamento com Deus, com o tempo que estamos individualmente vivendo agora? E como tem sido repetido nas mensagens anteriores, assim como as estações trazem equilíbrio e vida para a terra, assim também são as estações que vivemos em nossas vidas. A cada momento é liberado sobre nós
uma medida do amor de Deus para a nossa aprendizagem em cada um dos tempos que vivemos. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, ele diz: para tudo há uma ocasião, em um tempo para cada propósito debaixo do céu. A nossa pergunta não deve estar focada no tempo que estamos vivendo, qual a estação que estou vivendo, qual o tempo que estou vivendo, mas na verdade, mais que isso, a nossa pergunta deveria estar focada: qual é o propósito de Deus? O que Deus está fazendo com esse tempo que estou vivendo? Se nós aprendermos isso, nós estaremos em grande crescimento espiritual em nossa relação com Deus. Precisamos enxergar o que Ele está fazendo em cada uma dessas estações. O pastor já trouxe aqui nas mensagens anteriores sobre a primavera, um tempo de criatividade e renovação. Também já trouxe sobre o verão, um tempo de alegria e trabalho. E hoje nós estaremos falando sobre o outono, um tempo de quietude, um tempo de reflexão, um tempo de aprendizado. Então, falemos sobre o outono. Os irmãos conhecem bem, através da escola. Eu tenho certeza que as crianças viram isso bastante. Não vamos perguntar aqui para ninguém passar vergonha, mas vocês conhecem bem grandes características do outono. O outono é a estação do ano que vem logo após o verão e que está antes do inverno. Por conta disso, ela é considerada uma estação de transição, uma estação que transforma verão em inverno. Veja só, não é de uma vez do verão para o inverno. E no hemisfério sul, no nosso caso, onde nós estamos, essa estação do outono começa entre os dias 20 e 21 de março. Estamos, na verdade, vivendo isso. Já no hemisfério norte, a estação do outono começa em setembro. Algumas das principais características dessa estação, meus irmãos, e a gente pode perceber isso, é a redução gradual, lenta, das temperaturas. Esses últimos dias nós vivemos um frio, depois voltou um calor, mas certamente o tempo continua esfriando até a chegada do inverno. Também nós vemos a diminuição, aliás, as plantas vão nos mostrar isso, que há uma grande diminuição do tempo, da duração da luz solar. E aí o outono também é conhecido como uma estação de frutas. É nessa estação que costumam as árvores frutíferas liberarem os seus frutos. As características mais comuns do outono: essa redução gradativa das temperaturas, que vão passando de elevadas a mais amenas, antecipando o período do inverno que vem a seguir. Há uma maior incidência de ventos e diminuição da umidade do ar aqui na nossa região, DF em todo. Nós percebemos muito bem isso através da sequidão dos nossos lagos, né? Nós percebemos na nossa respiração o ar mais pesado, mais seco. Isso é uma característica aqui da nossa região do outono. Também é um tempo que aumenta o volume de chuvas em alguns lugares, e é o tempo que nós vamos colher frutas como maçã, mamão, melancia, abacate, uva, coco, laranja. Esse é o tempo. Agora, meus irmãos, com curiosidade, a gente sempre fala isso na escola, eu acho interessante. Por que as folhas caem no outono? E qual é a importância desse processo para uma planta? Precisamos entender isso para entender a palavra que o Senhor está a nos trazer essa noite. Mas o motivo por que as folhas caem no outono está ligado à redução, como já disse antes, da quantidade de luz durante o dia. Enquanto diminui a luz, a própria planta aprende a produzir menos clorofila. Vocês estudaram isso? Não vou chamar um estudante aqui hoje não. Mas a clorofila é aquela substância verde que faz a folha ficar verde. E é essa substância que atrai, que absorve a luz solar. E aí todo aquele processo é iniciado da fotossíntese, onde ela produz o próprio alimento, onde ela libera gás oxigênio e absorve gás carbônico. Então, quando acontece esse período do outono, que nós recebemos menos luz solar, aí as plantas entendem que é hora de entrar em um estado de hibernação, em um estado de descanso das plantas.
É como se ela entendesse que agora não é hora de produzir, agora é hora de absorver, de viver das reservas que ela tem. E aí, meus irmãos, as folhas ficam amareladas, avermelhadas e daqui a pouco as vemos no chão, secas. É um tempo muito bonito quando elas começam a avermelhar, mas logo depois nós ficamos preocupados. Será que é o fim da vida? As folhas caíram daquela árvore, o IP, por exemplo, gosta de fazer isso nessa época. As folhas caem todas, ele fica totalmente limpo. Será que essa planta vai sobreviver a isso? Mas esse é um processo natural da planta, por causa da luz solar. Da mesma forma, meus irmãos, na nossa vida, em alguns momentos, não necessariamente no momento da natureza, momentos pessoais nossos, nós parecemos estar passando por um outono. Parece que o nosso vigor está perdendo, está diminuindo, está se acabando. Parece que nós não somos mais ávidos como éramos antes. Parece que aquela nossa atenção não está mais focada como antes. Parece que nós não vamos alcançar aquilo que havíamos trabalhado até aquele momento. E nós estamos vivendo uma espécie de sequidão. Nas nossas almas, os nossos lábios estão secos, estão sedentos. São tempos que às vezes julgamos difíceis, às vezes julgamos complicados. São tempos que nós não queremos passar, na verdade. Mas, meus irmãos, aprendamos com a lição da natureza que glorifica a Deus. Ela só está se preparando para aquilo que vai vir depois. Não é o fim. Não é um tempo de desistência. Pelo contrário, é um tempo, como nós já falamos, de reflexão, de quietude, de aprendizado, de preparo para o que há de vir depois. Na palavra do Senhor, em Isaías capítulo 40, no verso 8, muito conhecido, diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, mesmo, meus irmãos, quando tudo parece difícil, Deus está nos tornando fortes. Deus está nos preparando. Contemplar, meus irmãos, as estações sempre nos ensina que podemos aprender em todo o tempo. Geralmente, a sensação que a estação do outono nos dá é de estarmos mesmo nesse momento de reflexão. É uma estação de quietude, uma estação em que a gente ouve o vento batendo as portas, o vento trazendo poeira para dentro de casa, mas é uma estação de passagem para uma outra estação. Então, meus queridos, resumindo, o que é que podemos aproveitar dessa analogia com as estações do ano, quando falamos do outono? O que é que podemos aprender sobre o outono, sobre a nossa relação com Deus, sobre nossa espiritualidade? Meus amados, em primeiro lugar, para viver um tempo de quietude e aprendizado, seja paciente em Deus. Olha, meus irmãos, eu fico entusiasmado como é que aquela planta seca, em breve tiraremos o fruto dela. Aquela planta paciente que espera o tempo certo do seu fruto. Sejamos nós assim também, quando estivermos passando por outono em nossas vidas, para viver esse tempo de quietude, esse tempo de aprendizado. Sejamos pacientes em Deus. A carta de Tiago, no capítulo 5, verso 7, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. O agricultor é um sábio. Pela experiência, ele aprendeu a esperar com paciência aquela árvore que também está esperando o seu tempo de frutificar. Ser paciente, meus irmãos, é não perder o ânimo. Guarde isso em sua mente. Não perca o ânimo diante das dificuldades do outono. Quando aquilo que aguardamos com expectativa que aconteça parece que não vai acontecer, podemos acabar perdendo o ânimo.
Mas a paciência é justamente aquele ato de perseverar, apesar das folhas secas. A voz do Senhor Jesus ainda está ressoando em nossos dias. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meus amados irmãos, o próprio Senhor Jesus passou por um outono. O próprio Senhor Jesus passou por um inverno naquela cruz. Ele foi deixado só, diz o versículo de João 16:32. Ele foi deixado só. Todos fugiram. As suas folhas caíram. Mas ele, nesse momento, ele permaneceu em seu propósito, aguardando com paciência e ainda ensinando aos seus seguidores: sejam fortes, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados irmãos, muitos do que vivemos nos nossos dias está conectado, está ligado a uma resposta rápida no nosso mundo digital, né, jovens de hoje? O nosso mundo de um clique só, o nosso mundo de Pix, em que rapidinho você já está com dinheiro na conta, endividado também rapidão, né? Mas rapidamente, em poucos cliques, nós fazemos as coisas com velocidade. Mas, meus queridos, nem tudo é assim. As situações da nossa vida, os nossos relacionamentos com as pessoas, os nossos relacionamentos com Deus, não dependem de um clique só. É um processo, é uma caminhada, é uma passagem de estação em estação, de um dia após o outro. Há um ditado oriental que parece um pouco com o que nós conhecemos das fábulas de Esopo, mas um tanto diferente. O ditado diz assim: a lebre pode chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. Na versão que nós conhecemos, a tartaruga acaba vencendo a corrida, porque a lebre no seu orgulho se perde. Mas aqui há um aprendizado mais interessante. Mesmo que a tartaruga não vença, ela aproveitou o caminho. É como viajar de carro, né, irmão Francisco? Aproveitando o caminho, aproveitando a passagem do tempo, a demora. Ser paciente, então, meus irmãos, é descobrir o segredo de permanecer. Como as plantas permanecem, são pacientes até a chegada do seu fruto. Como o agricultor é paciente até a chegada do fruto daquela planta, sejamos nós também pacientes. Tome esse sentimento. Nós temos um aprendizado importante ainda sobre paciência, sobre posicionamento. Na segunda carta de Crônicas, no capítulo 20, verso 17, nós lemos o seguinte: vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará. Meus irmãos, é aquele momento que Josafá recebe a notícia de exércitos que estão vindo contra ele. Um exército tão numeroso que ele não via condições de enfrentar. Então, ele proclama um jejum. As pessoas de toda a região de Judá vêm ao templo do Senhor e estão ali todos de pé, homens, mulheres, crianças de colo, está todo mundo lá. E Josias faz uma oração. Josias, ele diz o seguinte, ele diz assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. E ele lembra do que Deus fez pela história de Israel, e ele pergunta: o que vamos fazer? Nós não podemos enfrentar esse povo. E aí, no meio daquela reunião, alguém se levanta pelo Espírito Santo e diz o que nós acabamos de ler, quando diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento
que o Senhor dará. A palavra do Senhor está nos ensinando, meus irmãos, que nós, quando estamos passando pelo outono de nossa vida, nós devemos tomar a nossa posição de ser perseverantes, de esperar o que o Senhor está fazendo. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, para viver um tempo de quietude e aprendizado no outono que estejamos passando em nossas vidas, nós devemos entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. Vejam, meus irmãos, o que as plantas fazem. É interessante observar os pés de manga, por exemplo, nessa época. Eles colocam suas flores e esperam. Esperam pelo futuro. Será que vai vir? Será que aquelas flores se transformarão naquelas apetitosas mangas? Assim, meus amados irmãos, nós devemos aprender com o outono de nossas vidas que esse é o tempo de nos entregarmos, entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. É Ele quem dá o fruto. A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 11, verso 14, nos lembra: então, no devido tempo, Deus falando através de Moisés, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Moisés, ele está lembrando, no momento de quase entrada do povo na terra prometida, toda a lei do Senhor, todos os mandamentos e a história que eles viveram até ali, aqueles 40 anos. E aí, quando ele faz um bom apanhado de lembranças dessas leis, desses mandamentos, ele diz isso: no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra. Meus queridos irmãos, o estado que a natureza vem mostrar, esse estado mostra, mais ou menos, mostra como um termômetro a relação que é entre Israel e Deus. Quando no outono vem as chuvas, quando na primavera vem as chuvas, é o Senhor também dizendo: eu virei a você no tempo certo. Quando você esperar, eu virei a você. Mas existe uma chave para acessar essa bênção, que é a obediência. Moisés, ele diz no verso 10: se vocês obedecerem aos mandamentos que hoje trago a vocês. Se vocês obedecerem, aí ele continua: então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo e azeite. A sua obediência, a sua espera obediente é a chave para que você se conecte à bênção de Deus, ao seu favor. Deus nos orienta até essa expectativa de futuro dele. Deus está sempre nos falando de futuro, desde o momento pessoal das nossas vidas ao momento de vida eterna. Ele está sempre desejando que nós tenhamos a expectativa do que Ele fará em nós. É Ele quem manda o fruto. Certamente Deus vai trazer a chuva de outono, meus irmãos. Certamente Ele vai regar as nossas vidas naquilo que nós estamos passando. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui que a nossa expectativa em Deus atrai a Deus. Nós aprendemos também que a fé que nós exercemos valoriza essa presença de Deus. E nós aprendemos que a nossa atitude expõe, mostra o poder de Deus. Olha como diz o salmista lá no Salmo 25, verso 3: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Frustração, meus irmãos, na verdade, é depositar expectativa em qualquer lugar que não seja Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, se nós estamos passando por um tempo de outono em nossa vida, para viver esse tempo, um tempo de quietude e aprendizado, reconheça a grandeza de Deus. Meus amados irmãos, a natureza realmente faz isso. Quando a planta
nesse tempo, lança a sua semente, ainda que suas folhas caem, esperando o que virá depois. É como se ela tivesse fé. É interessante, meus irmãos, que a natureza faz assim. Não deveríamos nós também fazer o mesmo? Como dissemos antes, a natureza reconhece a grandeza de Deus. Não é difícil perceber que ela está sempre refletindo a sua majestade. Então seria lógico esperar que seres racionais como nós também fizéssemos isso, mas bem sabemos que não é isso o que acontece. As pessoas preferem ficar desesperadas nos seus outonos. Elas não veem a grandeza de um Deus que coordena todos os tempos. E aí, meus irmãos, acontece o que está escrito em Jeremias 5, no verso 24. Não dizem no seu íntimo, isso é Deus falando através de Jeremias. Deus está se queixando do povo. E aí ele diz assim: não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor nosso Deus, aquele que dá chuvas de outono e da primavera no tempo certo, e assegura-nos as semanas certas da colheita. E é interessante, meus amados irmãos, que o Senhor se aproxima do povo nesse momento através de Jeremias. E ele diz no capítulo 5, verso 22: acaso vocês não me entendem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem brandir, mas não podem ultrapassá-lo. A natureza, mais uma vez, mostrando os limites que Deus deu e honrando ao Senhor, temendo, como se estivesse temendo ao Senhor, mas não aquele povo, não eles, não nós, muitas vezes. E aí, esse versículo, não dizem no seu íntimo, estão preocupados com as suas outras coisas, e não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas de outono e da primavera no tempo certo, e assegura-nos a semana certa da colheita. O Senhor, meus irmãos, está nos ensinando como as chuvas estão sob a sua autoridade, como o outono, a primavera, as estações, toda a natureza obedecendo ao seu propósito. Assim também o Senhor nos ensina que nós deveríamos ser fiéis ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza. Quando tememos o Senhor, recebemos o que Ele reservou para nós na estação certa, no tempo certo, na semana certa. Só temos que temer, que reconhecer a grandeza de nosso Deus. Nós temos vivido dias em que as pessoas deixaram de olhar para os céus, em que as pessoas estão vivendo um profundo outono, algumas já no inverno de suas vidas. Elas estão vivendo um mundo sem Deus, um mundo caótico, um mundo cinza, empoeirado. E mesmo assim, elas estão se apegando naquilo que as suas mãos alcançam. E não veem que há um Deus grandioso. Por isso, meus irmãos, lembre-se disso. Assim como o Senhor está prometendo aqui, Ele não se atrasa. Por isso devemos agir com fé. É como diz lá em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que abençoa, que galardoa, é galardoador daqueles que o buscam. O temor do Senhor, o seu reconhecimento da grandeza de Deus, te faz descansar no caráter de Deus. O temor nos faz ter a consciência de quem Deus é. Toda pessoa que está em situação de desespero tem uma consciência naquele momento limitada sobre o que Deus pode fazer em meio a tudo que ela está vivendo. Mas a nossa atitude, na verdade, deveria ser como a de um cavalo de guerra,
E a Bíblia cita esse exemplo lá em Jó, capítulo 39, 22. O cavalo de guerra, meus irmãos, na hora que ouve o soar da trombeta, ele sai disparado. Ele não pensa se tem espada e lança na frente dele, flecheiros. Ele não pensa nos obstáculos, ele salta, diz o texto, e aí ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. Assim, meus irmãos, deveria ser o nosso coração, deveria ser a nossa vida, de nós que conhecemos a esse Deus, que recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas como Senhor e Salvador. Do que ter medo, meus irmãos? Não precisamos ter medo de nada. E ainda, meus irmãos, se nós estamos passando por um tempo de outono em nossas vidas, que nesse tempo de quietude, que nesse tempo de aprendizado, experimentemos a satisfação da intimidade com Deus. Meus irmãos, é interessante as plantas, nessa época que secam e caem suas folhas, especialmente as gramas, as gramídeas, parece que elas morreram, secas, amarelas, sem vida. Mas na verdade, meus irmãos, aquela planta ainda está viva, mesmo parecendo seca daquele jeito. Se vier fogo, ela queima, mas ela está viva, e ela está intimamente se alimentando de suas reservas, de sua raiz, de seu caule. A vida ainda está ali. Assim, meus irmãos, deve ser conosco também, experimentarmos a intimidade de Deus no tempo do outono das nossas vidas. E é por isso que diz o profeta Joel, no capítulo 2, verso 23, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como Ele fazia antes. Meus amados irmãos, Joel está profetizando no tempo que o povo está tomando a esperança de volta em sua terra. E antes, o Senhor mandava sempre duas chuvas, a de outubro e a chuva de abril. A primeira chuva era para que fosse cultivado o solo, e depois vinha a segunda chuva, a de primavera, que dava força para que o fruto florescesse no verão. E parece, pelo contexto desse texto de Joel, que o povo deveria se alegrar em Deus, porque agora ele está dizendo, como em tempos passados, Deus vai fazer de novo a dádiva da chuva, do outono e da primavera. O Senhor está nos ensinando que devemos estar em exultação, em alegria, enquanto estamos passando por essa espera. A sua intimidade com Deus coloca as coisas no devido lugar. Que nós, meus amados irmãos, possamos fazer isso, como o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 6:23. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No tempo certo, no devido tempo. Ainda, meus irmãos, para concluir, o Salmo 84, que nós gostamos de ler aqui, às vezes, nas introduções dos cultos, nós vemos coisas preciosas ali. Por exemplo, no Salmo 84, verso 6, é dito assim: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Sabe, meus irmãos, quem são os que estão passando pelo vale de Baca? Os que confiam no Senhor. E sabe o que acontece quando eles passam por lá? O texto diz que aquele lugar se torna fonte. O texto diz que as chuvas de outono vêm e enchem as cisternas, porque os que confiam em Deus estão passando lá. Em outras versões, Vale de Baca poderia ser dito vales áridos, e o nome Vale de Baca poderia se assemelhar a um termo hebraico que equivale a chorar, ao verbo chorar. Mas outros eruditos, na verdade, colocam esse substantivo como uma espécie de planta que há em lugares desérticos.
E aí, o que acontece é o seguinte, que quando esses confiam no Senhor, ali passa, aquele local deserto é transformado por uma presença alegre, jubilosa, de peregrinação, de pessoas que estão passando, peregrinando, mas cantando. E aí o Salmo 84, 2 e 3 diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. As peregrinações, meus irmãos, das nossas vidas podem significar tempos difíceis, tempos áridos. Os outonos que estamos passando podem significar tempos secos, mas precisamos ser daqueles que peregrinam pela vida, que estão com desejo de Deus. Aqueles que vivem esperando com paciência no Senhor. Aqueles que aguardam o seu futuro no Senhor. Aqueles que reconhecem a sua grandiosidade, o seu grande poder que sustenta todas as coisas. Aqueles que jubilam, que se alegram por causa da sua intimidade com esse Deus. Que o Senhor possa fazer isso em nossas vidas. Que na estação do outono, que na estação, seja o tempo qual for que estejamos vivendo, vivamos desta maneira, uma maneira que glorifica ao nosso Deus. Gostaria de pedir que você abaixasse sua cabeça e orasse agora. Já foram 3 mensagens dessa série de mensagens: primavera, verão e outono. E a pergunta não deve ser qual o tempo que estou vivendo, mas qual é o propósito de Deus para esse tempo que estou vivendo. Ora, Senhor, e que nesse momento, meu querido irmão, se você estiver passando por esse tempo de quietude, esse tempo de aprendizado, que em tudo você espere com paciência, glorificando o Senhor. Oremos nesse momento. Pai de amor, grande é o teu nome. Nós aprendemos, ó Pai, com os exemplos da natureza, Pai, que o Senhor está sempre governando o universo. Que o Senhor, meu Pai, está sempre gerenciando as necessidades da vida. Que o Senhor nunca abandona em nenhum tempo aos teus. Que o Senhor está cuidando. Mas, ó Pai, quando os nossos lábios estão secos, quando o vento traz poeira sobre nós, quando as nossas folhas caem, quando, Pai, tudo parece seco ao nosso redor, muitas vezes, ó Pai, os nossos olhos se desviam do Senhor. E nós olhamos para essa situação, ó Pai, perguntando por que isso? Para que isso? Quando na verdade, ó Pai, nós devemos ter um coração que espera no Senhor. Por isso, Pai, nessa noite nós oramos no nome de Jesus. Nos ensina a passar pelo outono de nossas vidas. Amém, Senhor. Nos ensina, Pai, a passar pelo tempo que estamos vivendo. Nos ensina, Pai, entender aquilo que o Senhor está fazendo em nós no tempo que estamos vivendo hoje. Pai, glorifica o teu nome em nossas vidas. Mande as chuvas de outono sobre nós. Amém. Mande as chuvas de primavera. Que logo venham os frutos, ó Senhor. Que logo, ó Pai, o teu nome seja glorificado pela paciência que vivemos nesse tempo. E que todos digam, como diz a natureza, a glória do Senhor está em todo lugar. Que possamos dizer isso repetidamente. Assim, meu amado Deus e Pai, nós agradecemos por tua palavra e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos. Obrigado, meu irmão Josué. Eu estava lembrando aqui do início do nosso culto, quando nós falamos que o Senhor tinha algo especial preparado para nós.
E o Senhor, como sempre, Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E eu tenho certeza que eu e você saímos daqui nessa noite edificados pela palavra do Senhor, pela oportunidade que recebemos dele de louvar o seu nome, de glorificar o seu nome. A você que veio aqui nessa noite, esteve conosco, nosso muito obrigado. Obrigado aos nossos irmãos que trabalham durante a semana para que esse culto possa acontecer. Os irmãos que trabalham durante o nosso culto, o pessoal da música, o pessoal da recepção, o pessoal da projeção, da sonoplastia. Obrigado ao nosso irmão Josué, né, que está concluindo mais uma etapa aí, mais uma estação da sua vida, né? Acabou de concluir a sua formação teológica, já está praticando aquilo que o Senhor o chamou a fazer, né? E obrigado a você também que nos visitou. Talvez você está aqui nos visitando e ficou um pouco preocupado, ficou achando um pouco diferente, mas na nossa igreja nós não temos o hábito de apresentar os nossos visitantes formalmente, nem pedir que você fique em pé, fale o seu nome, pois nós queremos que você se sinta bem, se sinta em família, assim como nós vivemos e nos sentimos. Não à toa nós aqui dizemos que nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. Se eu sou visitante e ouço vocês falando isso, eu não acredito. Nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. Agora eu começaria a acreditar. Nós somos uma família e estamos juntos para a eternidade. Nós cremos que a eternidade que o Senhor tem preparada para nós, nós já começamos a aproveitar agora. Se você ainda não faz parte dessa família, você está convidado a aproveitar, a compartilhar conosco, a partilhar conosco das bênçãos que nós temos recebido do Senhor. Fique em pé, nós vamos orar para encerrar o nosso culto. Antes, eu quero lembrar você que após o culto, nós teremos uma cantina ali promovida pelas nossas mulheres, o nosso espaço gourmet. Está logo após os nossos tijolos ali. Aquele tijolo não é uma barreira proposital, tá? São os tijolos já do nosso novo templo, para a construção do nosso novo templo. Então a cantina das mulheres hoje é no valor de R$10. Você vai ter um cachorro-quente mineiro, né? Um cachorro-quente gourmet lá diretamente de Unai, né? E vai ter no combo R$10. Você vai poder aproveitar o cachorro-quente, o refrigerante, a Coca-Cola ou o suco. Tem os três, tá? Tem refrigerante, tem Coca-Cola e tem suco. E também quero convidar você, ou fazer um convite especial a você, para que você venha, para que você traga os filhos, as suas crianças, para que você traga os seus sobrinhos, as crianças da sua vizinhança, porque no próximo sábado, a partir das 14 horas, nós estaremos realizando a Escola Bíblica de Férias. Então, uma programação especial para as nossas crianças, aberta para as crianças de toda a comunidade, crianças a partir de 5 anos, de 5 até 11 anos. Então, que você aproveite essa oportunidade aí, trazer o seu filho, seus filhos, seus sobrinhos, netos, para que nós possamos aproveitar essa atividade no próximo sábado. E não vai embora sem participar da nossa cantina. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por tudo que vivemos, por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Como já dissemos aqui de maneira repetida, Senhor, obrigado, porque o Senhor cuidou de todos os detalhes, para que nós pudéssemos vir até a Tua casa nesta noite. Obrigado pela liberdade, obrigado pela possibilidade, ó Deus, pela oportunidade de podermos prestar culto ao Senhor, podemos louvar o Teu nome por meio das nossas vozes, por meio das nossas vidas. Obrigado pelo Teu recado, Senhor, trazido pelo Teu servo, nosso irmão Josué. Obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz e atual. E o Senhor continua, ó Deus, a nos orientar. O Senhor continua a usar homens e mulheres, Senhor, para falar conosco por meio da Tua palavra. Mas mais uma vez queremos agradecer, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos visitantes que chegou até aqui nessa noite, pedindo ao Senhor que nos guarde, que o Senhor nos leve em paz e segurança até as nossas casas, Senhor. Que durante essa semana que se inicia hoje, o Senhor mais uma vez cuide das nossas vidas. O Senhor mais uma vez nos proteja, nos levando, Senhor, aqueles que vão trabalhar, que possam ir até os seus trabalhos e retornarem em paz e segurança durante toda a semana. Da mesma forma, aqueles que vão estudar, Senhor, guarda o coração e a mente de cada um deles, Senhor,
aqueles que estão passando por problemas de saúde, que o Senhor entre com a provisão, a orientação aos médicos, os efeitos dos medicamentos, Senhor. Nós também queremos mais uma vez pedir ao Senhor pela chegada do Bernardo, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia, pois nós cremos que o Senhor está ali. Por isso faz, Senhor, conforme o Senhor mesmo já planejou. Nós estamos clamando a Ti, porque o nosso coração está cheio de expectativa, Senhor. Está cheio de cuidado para com os nossos irmãos, irmã Amanda, irmão Senir, Maria Luísa, que também estão nessa expectativa, Senhor. Mas cuida de nós, ó Pai. Cuida, Senhor, daqueles que vão trabalhar dentro dos seus próprios lares, aqueles que vão servir nos seus próprios comércios, Senhor. Que o Senhor nos livre do homem mau e da violência, Senhor. E que em tudo, Senhor, que vivermos durante essa semana, possa os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações possam estar focados somente no Teu propósito para aquilo que estamos vivendo. Assim, Senhor, o Teu povo fala contigo, assim o Teu povo te agradece, assim o Teu povo intercede pela Tua ação, pelo Teu favor, no nome do Teu Filho amado Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que conosco estão, conosco permaneçam, hoje e para todo sempre. E o Teu povo, no nome de Jesus, diz: Amém. Tome o seu lugar, faça você a sua oração aí, encerre você o seu culto antes de você sair, e tenha uma semana abençoada pelo nosso Deus.